Minha filha, tua cabeça é sagrada, é o seu caminho. Nunca deixe que alguém de pouca confiança toque no seu ori. Como Ojá, eu te dava turbantes, não apenas para te deixar mais bonita, mas para proteger o seu bem mais precioso, o seu ori. Em qualquer chão que meus pés toquem, levarei os seus ensinamentos. Penso na luta da minha bisa, da minha avó, na sua luta, minha mãe, e sei que nossos passos vêm de longe, de muito longe. Meu nome é Lorena Lacerda, sou museóloga de formação, atualmente estudo Ciências Sociais na UFBA, sou militante feminista negra e sou organizadora da Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador, também sou turbanteira, ofereço workshops e oficinas em escolas públicas, particulares, instituições interessadas em saber mais sobre a estética negra, sobre racismo, feminismo negro, uma série de debates que envolvem o povo negro. Os turbantes chegaram no Brasil através dos africanos islamizados, que foram da religião islâmica e através dos malês, dos africanos malês. E, assim, os turbantes são de vários países do Oriente Médio, dos povos africanos, em alguns usos no continente africano, por exemplo, em Cape Town, na África do Sul, é muito ligado, as mulheres usam os turbantes pela questão assim, de respeito, de trazer esse respeito para a mulher negra africana, para trazer esse respeito também perante a sociedade e também o respeito aos seus maridos, para distinguir entre mulher casada e mulher solteira. Por exemplo, no Brasil, eu já vejo uma questão, até através do meu uso do turbante, do uso que eu faço do turbante, pela questão de trazer, de reconectar com essa africanidade, com os povos africanos, na qual eu sou ancestral. Então, é muito ligado à ancestralidade. O candomblé é uma religião de matriz africana, mas ela se constitui de uma forma bem particular, como eu sempre digo, com um caráter bem brasileiro, Os orixás, eles vêm do continente africano, mas a religião, ela toma toda a sua estrutura aqui dentro. Por isso que nós, candomblecistas, falamos que o candomblé é uma religião de matriz africana. E como ela tem essa matriz africana, ela traz alguns elementos de lá do continente africano. E um desses elementos é o pano de cabeça que nós usamos. Lá fora, as pessoas chamam de turbante. Aqui, chamamos de ojá. Meu nome é Gilmara Santos, sou professora, sou formada em História e pós-graduada também, História Social e Cultura Afro-Brasileira. Aqui é a minha casa, o Ileaxé Minijá. Estou há 11 anos, sou filha do orixá Obá, que é um orixá feminino, e de Ogum, que é o que toma conta dos meus caminhos, é o que me dá proteção, que me traz luz. A importância também do ori, da cabeça, como é falado no candomblé, para a questão do turbante, porque o ori é muito importante para os povos de África, Para os povos de África, o ori remete a uma conexão com esse plano espiritual, com a consciência, com a retomada de consciência. Então, assim, o turbante me traz essa retomada de consciência, que é uma consciência negra, uma consciência que me traz, enquanto mulher afro-brasileira, e descendente de povos africanos que foram escravizados. Lá fora ele tem um significado, que é essa questão do empoderamento, essa questão do pertencimento. O que é esse pertencimento? É que você pertence a um determinado povo, a uma determinada comunidade, e essa comunidade negra. Por isso que as pessoas usam muito esses turbantes. Só que dentro da religião, usamos esse turbante também como pertencimento, mas que tem outros significados. O ojá ele serve para poder proteger o nosso ori, Proteger o nosso ori de energias que nós acreditamos que são energias negativas. Ele também é usado para poder proteger o nosso cabelo, poder não estar caindo em algumas coisas. Quando eu digo que ele tem vários significados, é até dentro de uma roda, dentro de um xirê, que é no momento de festa, ali você consegue identificar quem são os que estão chegando dentro da religião, os que já têm um tempo e os que são ebomes. Ebomes são aquelas pessoas que são antigas na religião e que já têm obrigação de 7 anos. Então, o ojá, ele traz esse significado. O uso dos turbantes no Brasil, por exemplo, quando chegou no período colonial, por esses negros africanos, os malês,
africanos islamizados, foi também muito usado pelas quituteiras, pelas baianas de acarajé, pelas negras de ganho, né, que trabalhavam, né, com empreendedorismo, né, com a venda nas ruas, para poder conquistar até a liberdade dos seus povos, da sua família, que ainda, dos homens negros que ainda estavam escravizados. Então as mulheres negras, elas foram potenciais, né, empreendedoras, e o turbante era muito importante, né? A gente traz a questão da estética, mas também traz o uso do turbante, né, do simbólico também, do que simboliza essa estética. Então as mulheres negras, elas usavam os turbantes muitas vezes para proteger as cabeças, para também dar o suporte para carregar muitos pesos sobre a cabeça. Então, assim, a gente vê a importância também do uso do turbante nessa questão do empreendedorismo, né, do período colonial, de como essas mulheres utilizavam os turbantes também na questão da imagem, da estética, mas também pela questão, né, do uso, né, desse simbólico que o turbante carrega. Mãe, eu sei que o turbante é como minha coroa, mas a sociedade é injusta e, assustados com nossa força ancestral, nos criticam, julgam e lançam olhares que me fazem até duvidar desse nosso reinado. A resistência e a liberdade correm nas suas veias, minha filha, nas nossas veias. Esse sangue forte pulsa dentro de nós. Tu és minha deusa do ébano. Eu não enxergava que o turbante na minha vida, como hoje chegasse para mim como um método de força. Eu não enxergava. Até o momento que eu me encontrei em uma situação de racismo, uma situação de preconceito que existe hoje, que eu me vi como pequena no começo e depois eu percebi que através do turbante, através do que eu estava vestindo, do que eu estava passando para a sociedade, que eu me vi forte. Bom, meu nome é Clécia, eu tenho 22 anos, eu sou técnica em enfermagem. Já tem 2 anos que eu trabalho na área. Eu não gosto muito da enfermagem, estou por causa de concursos. É a área que está mais dando concursos. Mas eu pretendo ir para outra área, de comunicação. O turbante chegou na minha vida através de uma familiar minha. Eu nunca tive convívio com turbante até os 15 anos, quando eu coloquei meu primeiro turbante. Foi como se fosse mais uma peça de roupa. O turbante, para mim, ele representa mais do que uma peça de roupa, mais do que um chapéu. Ele representa uma força, ele representa uma armadura, ele representa mais do que simplesmente um pedaço de tecido na minha cabeça. Porque eu me sinto protegida quando eu ponho o turbante, eu me sinto melhor, eu me sinto mais forte, eu não digo empoderada, porque eu acredito que eu nasci assim, empoderada. A mulher nasce dentro do Brasil. Se a mulher nascer no Brasil, para mim, é empoderada. Porque no nosso Brasil, a mulher não tem como respirar, não tem como viver, não tem como estar na sociedade sem ser forte. A mulher já nasce empoderada. Então, eu acredito que o turbante, além de me trazer essa força, me traz uma proteção. Por isso que eu chamo ele de armadura. Que a mulher negra passou por um processo, né, de escravização dos seus corpos, né, dessa mutilação cultural, né, dos povos africanos, dos nossos povos, dos nossos ancestrais. Então eu uso o turbante em função também de me reconectar, né, de trazer essa questão da ancestralidade africana, dessa questão da ancestralidade da mulher negra, né, e de me afirmar socialmente com o turbante. Eu vim no Tombeiro, vim de Luanda para a Bahia, 40 dias. Vim de rainha para ser escrava, mas estou de volta no meu reinado. Nunca mais boto o dedo na minha cara e abaixo o tom. Eu não sou mulata de comarrão. Quando eu cheguei dentro do Ilê Axaminijá, eu já usava, né, o turbante. A partir do momento que eu parti para a religião, que eu comecei a usar o ojá, porque na realidade o ojá, realmente dentro da religião, quando você vai lá para fora, você usa de forma diferente. Porque o que é o turbante? O turbante você usa de uma forma mais alta, mais estética, né? Mais para cima. E o ojá não. O ojá você vai botar ele aqui, dar uma amarradinha assim, uma coisa bem mais simples, bem mais simples. Mas todos os dois têm um grande significado na minha vida. Por quê? Eu acredito que nossa cabeça é uma identidade, nossa cabeça é resistência. Então, assim, é um afrontamento também. Então, assim, quando você chega em um local com turbante, quando você chega em um local com ojá, você vai ser identificado.
ou como uma mulher negra, como uma candomblecista. E até de uma forma pejorativa mesmo, como uma macumbeira, como eu já fui identificada. Mas isso para mim não é uma ofensa, isso para mim é um elogio. Entendeu? Então, assim, as pessoas, nem todo mundo, eles conseguem ver de forma natural quando você está com turbante e quando você está com ojá, porque na verdade ele identifica como tudo o turbante, né? Até porque tudo que vem da população negra é tido como ruim, né? Mas assim, para mim tem um grande significado, porque é uma relação de pertencimento, é uma relação de identidade, entendeu? E eu já tenho essa particularidade mesmo de ir para o enfrentamento, né? Eu gosto, quando eu não estou de turbante, eu uso meu cabelo black, eu uso meu cabelo natural, eu gosto de roupa estampada. Meus turbantes, né, meus panos, eles são muito coloridos, eles têm cores, porque eu gosto mesmo de estar mostrando para a sociedade essa questão da minha identidade e do meu pertencimento. Aconteceu o episódio do racismo dentro do ônibus, que é a história principal da minha vida. Aquele episódio ali foi marcante para mim, porque todas as vezes que eu coloco o turbante, todas as vezes que eu ponho o turbante em mim, que eu me maqueio, que eu me sinto, eu lembro de cada momento, de cada segundo que passei naquele ônibus. Cada olhar que ela teve comigo, que a cidadã teve comigo, que cada gesto, eu lembro de tudo. Aconteceu, eu não lembro a data, mas foi um dia que eu estava saindo de plantão. E nesse dia eu estava muito cansada, gente. Eu estava muito cansada. Nesse dia, eu coloquei o turbante e não foi o turbante já pronto. Eu coloquei como se fosse uma tiara. Porque em mim não existia essa coisa, tá? Eu vou colocar o turbante porque o turbante vai ser um enfrentamento. Não, eu colocava simplesmente porque meu cabelo era grande. E ela me perguntou, estava conversando com a colega dela, e ela me perguntou: por que você está usando turbante? Na verdade, ela não foi nem o porquê. Por que você está usando isso? Eu me fiz desentendida, eu não entendi. Eu falei para ela: não entendi, isso o quê? Ela falou: isso aí que tem na sua cabeça. Poxa, o que tem na minha cabeça? Eu não estava me tocando. Isso aí na sua cabeça. Eu falei: o turbante? Ela falou: sim, o turbante. Aí eu falei: por que você se incomoda tanto com isso? Eu não lembro assim, as palavras corretas. Mas eu lembro da minha insatisfação, do que eu não queria passar no momento, a imagem que eu era violenta, que eu ia chegar no momento, ia quebrar tudo, ia fazer um barraco. Não, eu não estava sem entender. Na verdade, eu tive mais uma questão de não saber o que fazer. Eu fiquei desarrumada. E enquanto ela falava, ela citou várias vezes que eu vinha da senzala, me perguntou qual era a minha religião. Eu falei que não interessava. Me perguntou se eu era do candomblé. Eu falei que não interessava. Eu já sofri também preconceito, né, racismo, né, na rua também, por usar, o povo de eu passar, o povo chamar de macumbeira, porque assim, o turbante que é usado hoje, essa aceitação que a sociedade tem, que ainda existe essa questão do preconceito, é diferente de há 11 anos atrás, entendeu? Porque a sociedade é a viva transformação, não é isso? Então, assim, a aceitação lá atrás era pior. Mas, mesmo assim, isso não me intimidou de eu estar usando esse turbante. E aí, quando eu venho para a religião, né, principalmente quando eu me iniciei, eu tive alguns contratempos com atitude extremamente racista. Eu lembro que eu passei junto de um rapaz, o rapaz me chamou de Satanás, né? E aí eu tive que, quando eu chamei os policiais para me defender, os policiais disseram que aquilo ali não era agressão, que agressão só que seria se fosse física. E aí eu tive que ir para poder, na companhia aqui a 48ª, e aí o superior dele disse que foi um comportamento errado, que isso aí era uma agressão mesmo, era intolerância religiosa e tal. Mas isso aí não abaixou minha cabeça, não. Você está usando turbante, você é macumbeira, né? A questão do racismo, né? Sobre as religiões de matriz africana. Então é visto, você é macumbeira e tal, né? Sendo que o nome da religião é candomblé. Então, assim, é esse estereótipo racista que o turbante carrega. Houve uma situação lá na Estação Pirajá, que eu estava na fila, e aí o rapaz chegou xingando a menina, um rapaz evangélico, chamando ela de macumbeira e tal e tal. E eu que tomei a frente, né? E tudo isso porque ela estava com o ojá na cabeça e esse ojá era branco, né?
E engraçado, ela nem estava toda de branco, né? Mas ela estava com aquele ojá branco e ele identificou, né, que era da macumba e que é um ato racista, um ato de intolerância. Eu me senti muito mal diante daquilo, porque eu me senti retratada como uma pessoa ruim, sabe? Aquilo ali, o racismo dói, o preconceito dói. E eu não, em nenhum momento em minha vida, meus pais, eles me educaram para sofrer isso. Dentro da minha casa eu sempre fui recebida, sempre fui acolhida muito bem. Minha mãe e meu pai sempre me amaram, sempre buscou a me manter forte, falou, não, você é uma pessoa forte, você é uma menina negra. É complicado, é doído, dói demais. Dói demais porque você se vê sozinha naquela situação. Saber que não tem ninguém para te defender. Que mesmo que você abra a boca e fale, não vai ser a mesma coisa, porque dentro de você já vai estar ferido. O preconceito, ele entra com uma faca na alma da pessoa, se lascando tudo. Não tem como saturar, não tem como ter um curativo, sabe? Porque fica marcado. Quando eu comecei a usar, por exemplo, muitas pessoas olharam, até enxergam como exótico, né? Numa questão assim racista também da palavra exótica, né? Porque isso aqui não é exótico, isso aqui é minha cultura, isso aqui é minha raiz, né? Isso aqui não é estranho, é algo que me afirma. Quando uma mulher ela tem coragem de colocar esse turbante, ela tem coragem de colocar esse ojá, ela está indo para o enfrentamento, né? E ela está representando várias mulheres, então ela tem que se sentir a rainha. Mas sabe o que é engraçado, sabe o que é bom? De lembrar que, independente daquela situação, eu continuei sendo a mesma. Veio para me fortalecer. Me trouxe uma força, minha irmã, que eu vou te contar. Também eu enxergo o turbante muito importante, né? Essa questão de romper, né, com os estereótipos, né, racistas que são impregnados na estética negra. Aquilo ali me surpreendeu, porque enquanto ela falava, enquanto vinha todas as lembranças na minha mente, ao mesmo tempo vinha dentro de mim todas as aulas que eu tive de história. Você veio de onde, Clécia? De onde você vai partir? De onde você está? Onde você está? E eu lembrei que eu não vinha de um povo que somente tinha sofrido aqui no Brasil, de somente escravidão, de somente dor. Eu vinha de um povo que tinha uma herança de reis e rainhas. Então, não me senti pequena. Eu fui me sentindo maior. No mesmo instante que eu me sentia ruim, me sentia imperfeita, eu fui me sentindo humana, me sentindo negra, me sentindo herança de um povo africano que veio preso num navio. Isso veio em minha mente. E quanto ela mais falava, eu... Peraí, você não lembra de onde você veio não, colega? Você veio de um lugar igual a mim. Dentro das suas veias corre o mesmo sangue que o meu. Pode até ter um tipo diferente. Eu posso até não poder doar para você. Mas tudo que você sente em relação a corpo é igual a mim. Quando se relaciona a questão da professora, né, que sou eu, com o turbante, não é algo muito fácil. Eu me lembro que quando eu cheguei na escola uma vez, uma turma estava me chamando, eu estava iniciada recentemente, eu estava dando direto de ojá. E aí a turma me colocou meu nome como a mulher do torso. E aí chego eu para uma reunião, né, que chama a C, dos professores, e a professora kkkk, os meninos te chamando de mulher do torso. Aí eu peguei e disse, impressionante, você, enquanto uma professora, você deixar um aluno não me chamar pelo nome, ou por Gilmara ou por professora, e você está dando risada que eles estão me chamando de mulher do torso. Eu acho que você, enquanto uma líder, você tinha que conscientizar os seus alunos, os nossos alunos, até porque esse é o seu papel. Então, no primeiro dia de aula que eu tive com eles, eu expliquei a eles, né, o significado do turbante e disse a eles também que meu nome não era a mulher do torso, né, que a gente estava iniciando o ano ainda. Meu nome não era mulher do torso, meu nome era Gilmara Santos. E aí, se eles quisessem me chamar de Gil, ou de Gilmara, ou de professora, para mim eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu só não gostaria que colocasse esse nome em mim. Aí você pode dizer, hoje você não disse que tem uma relação de pertencimento, mas não de forma pejorativa, entendeu? Mulher do torso não é nome de ninguém.
Eu tenho nome e sobrenome. Então, o racismo, o preconceito, ele traz isso, né? Ele chama as pessoas de neguinha, né? Ele chama as pessoas de morena. Eles querem tirar o nome e o sobrenome da pessoa. Então, eu sou uma mulher com nome e sobrenome. Aí quando eu desci do ônibus, que eu fui me entender, que foi cair a ficha, que eu tinha sofrido um ato de racismo, que eu tinha sofrido um preconceito, que eu tinha sofrido uma agressão moral, uma agressão verbal. Nunca mais encontrei essa moça. E ela dê graças a Deus por isso. Sobre apropriação cultural, é um tema assim bastante polêmico, já causou diversas polêmicas na internet, mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, quando eu falo, né, quem está autorizado a usar o turbante, quem não está autorizado, não é sobre isso, né? Não é sobre falar quem está autorizado e quem não está, mas é falar quem sofre racialmente com isso, né? Por exemplo, eu usando turbante enquanto mulher negra, né? Enquanto pessoa negra, eu sei que eu vou sofrer racismo, eu sei que eu vou sofrer estigma, né? Eu sei que eu sou invisibilizada, por exemplo, nas capas de revista. Eu sempre gosto de trazer o viés da moda no Brasil, nas revistas de moda, porque quando a gente fala de elementos, por exemplo, eu já peguei várias capas de revista que falavam de estética negra, trazia as tranças, trazia os dreads, trazia os turbantes, sempre com representações de mulheres brancas nas capas. Então isso aí é falar sobre apropriação cultural. Isso é trazer imagens de apropriação cultural. Porque nada melhor do que trazer desenhos, imagens para poder ilustrar isso. Que mulheres negras, por exemplo, né, elas não estão representadas nessas capas. Elas não estão representando ali, elas não estão representando a sua cultura. Então, assim, é para trazer esse debate, né, de como o mercado da moda, como a indústria se apropria, lucra em cima dos nossos, da nossa estética negra, dos nossos usos materiais. Então, assim, é de quem lucra e quem não lucra, quem está e quem não está. Então, falar de estética negra, falar de apropriação cultural é isso, né? É saber que quem vai ser agredido no ônibus por estar usando o seu ojá, né? Por estar usando as suas contas, né? Por estar usando o seu cabelo crespo. São pessoas negras. Então, falar de apropriação cultural é intimamente falar de racismo. É saber quem sofre racismo por usar a sua cultura, por usar os seus elementos culturais e quem não sofre. Então, pessoas brancas que usam os turbantes, elas nunca vão sofrer racismo. Inclusive, as pessoas brancas sempre são as que são as pessoas que estão, né, representando essas culturas de maneira assim, dessas indústrias, porque elas só querem esvaziar a nossa cultura, só querem lucrar. Então é bem nesse sentido que a gente fala sobre a apropriação cultural. Uma coisa muito interessante e no qual você consegue ver onde existe tanta raiz, tanta relação de pertencimento, é relacionar o turbante com os blocos afros. A maioria dos blocos afro, ele faz questão de preservar essa coisa do turbante, essa questão dessa identidade, essa relação do pertencimento. E você traz aí o Ileaie, né? O Ileaie, todo ano, ele manda, né? Ele traz a fantasia dele, mas tem o pano lá, que é o pano da cabeça, é o tecido da cabeça, que é o turbante, que as mulheres vão fazer suas amarrações. Então, isso é questão de identidade. E o engraçado é que antigamente, né? Eu nem sei no ler, era criança ainda, aí eu ouvi a manhã dizer: no sábado de ler, o vovô do Ileaie não quer ninguém sem o turbante na cabeça. E aí, meu primeiro ano de ler, eu disse assim: oxe, eu vou botar meu turbante. E eu tenho um vício de turbante, né? De todo ano sair com meu turbante. Os turbantes, né, na atualidade, na contemporaneidade, é muito importante nessa questão. Por exemplo, a gente tem a questão das mulheres negras, essa questão do retorno às suas origens, né, dessa liga ancestral que a gente carrega, né, de estar trazendo símbolos, né, da nossa cultura africana, afro-brasileira, para poder se reconectar com essa ancestralidade que foi perdida, né, e que a gente está tentando se reconectar. Eu me sinto muito raiz, principalmente quando eu saio de Ileaie, minha filha, que eu boto meu troço e ninguém me segura, né? E fora isso, no meu dia a dia também. Agora que eu tô carequinha, que foi um momento muito difícil para mim, né? Só sabe quem passa. E quando eu coloco meus turbantes, eu me sinto mais do que rainha. Existe o posto mais do que rainha, eu me sinto. Porque a mulher, ela precisa se sentir a tal. Então, os turbantes têm um papel social, um papel estético muito importante dentro da minha ancestralidade. Por quê?
porque assim, por exemplo, as mulheres negras, esse retorno aos cabelos naturais, por exemplo, né, da transição capilar, muitas mulheres negras usam os turbantes até para proteger esse cabelo que ainda está passando por essa transição, né, proteger a cabeça, para também trazer, né, uma forma de uso ligada a essa transição capilar, porque eu entendo o turbante não como um simples adereço. O turbante carrega toda uma ancestralidade e me reconecta. Né? Então, assim, o turbante é como se fosse uma extensão da minha cabeça, uma extensão do meu cabelo. Em 2018, eu tive um problema sério de saúde, que foi o câncer de mama. E, geralmente, as pessoas, quando têm câncer de mama, ela tem que fazer quimioterapia e isso cai cabelo, né? Isso aconteceu comigo. E foi um baque, claro, cair cabelo, porque nenhuma mulher quer que seu cabelo caia. Né? E acho que é questão de estética, né? Essas coisas. Mas, assim, o que me fortaleceu mesmo também foi a questão de usar o turbante. Assim como eu usei minha careca mesmo que eu usei, né? Eu tenho diversas fotos careca, mas assim, o turbante ele fez uma grande participação nesse momento. Como eu já disse no início, eu já usava, né? Mas esse momento de eu estar careca, de às vezes eu precisar mudar, porque eu tenho essa coisa de mudar, um dia eu quero estar de trança, um dia eu quero andar de turbante, um dia eu quero andar com meu cabelo black, o turbante ele me ajudou nessa questão da autoestima, né? De não estar sempre carequinha, mas estar usando diversos modelos. Ainda tem essa questão da religiosidade, né? Porque quando ele caiu mesmo, quando eu digo que eu usei a carequinha, foi porque eu já usei quando o cabelo já estava crescido e já estava tapando a cabeça, né? Porque assim, quando você é um candomblessista, você não pode estar expondo o seu ouriço, sua cabeça, né, ao tempo. Por causa de questão de influência, de energia, que nós acreditamos nisso. Então, o Ojá, ele protege. Aí onde entra o turbante. Porque quando eu fiquei carequinha mesmo, que ele caiu mesmo, foi o turbante que ajudou. Tanto na questão da religiosidade, quanto na questão também da minha autoestima. Eu sinto isso. Quando eu coloco um turbante e eu me olho no espelho, eu não vejo beleza. Eu vejo uma majestade. Não somente pelo ego, mas sim porque eu sou. Mesmo não tendo a questão financeira, eu me sinto rica por eu ser assim. Eu não me sinto igual, eu sou diferente. E não depende de ninguém para eu ser assim. É muito emocionante falar isso, é emocionante. Enquanto uma professora de história, né, e eu procurei me especializar dentro dessa área, que é a cultura afro-brasileira, e quanto a candomblessista também, não é nada fácil, não é mesmo nada fácil você ver, porque assim, os pais, muitos evangélicos, e nós sabemos como está no cenário hoje, eles não aceitam muitas coisas. Tem muitos professores que não aceitam essas transformações que você quer trazer para a sala de aula, né? É você levar os educandos e as educandas a se deparar com sua identidade, a você buscar essa identidade, né? Principalmente dentro da sua família, dentro da sua ancestralidade. E tudo é visto como macumba. A pessoa não pode trazer uma dança afro porque é macumba. A pessoa não pode trazer as linguagens de algumas línguas africanas porque é macumba. As pessoas não podem fazer dar uma aula de amarração de turbante dentro da sala de aula porque é macumba. Então, assim, eu como professora de história, eu sempre estou trabalhando isso de uma forma bem simples, né, e bem particular, para estar conscientizando. E esse trabalho de conscientização não é só dos alunos, né, é de todo o corpo. Tem que ter os professores envolvidos, tem que ter os alunos envolvidos, tem que ter a merendeira, a tia do portão, tem que ter todo mundo, porque assim, negaram nossa história, né? A história que é contada não é nossa. Temos uma história extremamente branca. Eu acho muito importante levar a questão dos turbantes para as escolas públicas, por exemplo, que a gente tem a maioria, né, dos estudantes são negros, então precisam reconhecer, conhecer, né, o que faz parte, quais são os elementos culturais que remetem à nossa ancestralidade. Então o turbante é muito interessante, muito importante também para pautar a Lei 10.639, que é uma lei que torna obrigatório,
né, o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Então o turbante eu vejo como algo que reconecta essa cultura, né, essa cultura negra, né, que é marginalizada, e as escolas têm um papel importante na construção da educação, na formação desses indivíduos, de conhecer esses elementos. Tem muitas diretoras de escola, né, que são contra. E ainda tem a ajuda de alguns pais também. Eu me lembro que teve um momento, quando eu me iniciei realmente com o traje branco e tal, teve uma mãe que disse: eu estou tirando meu filho da escola porque você está com agora a professora que serve ao diabo. Aí a diretora disse: eu estou com uma das melhores profissionais aqui dentro da minha escola. Então eu não posso demitir ela por causa da religiosidade dela, que fica da portão para fora. Eu tenho que estar aqui com ela relacionada ao trabalho que ela desenvolve aqui na escola. Então se sinta à vontade de tirar. Mas não são todas as diretoras que fazem isso, porque tem a direção da escola que persegue os professores. Mas assim, a luta é grande mesmo e eu estou ali com ela. Muitas de nós tombaram, foram jogadas no mar, queimadas, para que nós pudéssemos estar aqui, lindas e pretas, como a cor da noite da Bahia. O dia nos anuncia, lindas, pretas. Honrando nossas histórias, minha mãe, e fortalecendo nossas redes de afeto, a rainha que está dentro de nós irá transparecer para o mundo. O nosso triunfo é inevitável. Não nos falta nada para assumir nosso reinado. Ter a minha cara, ter os meus cabelos, ter a minha fala, a cor e o meu jeito. Você não sabe o quanto ser mulher é bom. Ter a minha cara, ter os meus cabelos, ter a minha fala, cor e o meu jeito. Você não sabe o quanto ser mulher é bom. Ser horizonte, mãe, o berço do sol, me verter em cores e ser luz maior. Você não sabe o quanto ser mulher é bom. Regar a flor da pele com perfumes, olha o feitiço que essa nega é. Balanga nas pulseiras e costumes, fita no cabelo, sandália no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe, reverberando amor só pra você entender que o corpo é como um grito entre os belos mais bonitos e ler. Que o corpo é como um grito entre os belos mais bonitos, você lê. Que o corpo é como um grito entre os belos mais bonitos e ler. Ter a minha cara, ter os meus cabelos, ter a minha fala, cor e o meu jeito. Você não sabe o quanto ser mulher é bom. Não. Ser horizonte, mãe, o berço do sol, me verter em cores e ser luz maior. Você não sabe o quanto ser mulher é bom.